Agradecer primeiro a Deus, obviamente, e a Virgem, sobre a invocação especial de Santa Maria das Vitórias, a São João Bosco, antes a São José e a São João Bosco, agradecer ao CDB e a Gladius Editorial, ao Padre Alfredo Sanz e a Dom Rafael Obeide, ao Bruno e ao Lisberto pelo convite, pelo gentil convite, pelo merecido convite. Bom, 3 grandes desafios eu tive com essa obra. O primeiro dos quais, ter de traduzir 3 dos 5 tomos, o que deu 8 dos 12 volumes originais do Padre Alfredo Sanz. Obra simplesmente monumental. O grande segundo desafio foi condensar esses quase 2000 anos de história católica, das perseguições da história da Igreja, em 15 aulas, em torno de 40 dias, 3 aulas por semana, de mais ou menos 1h30, dadas recentemente a um grupo de leigos, dos quais eu também aproveito para fazer meus agradecimentos de forma pública, que com certeza estarão nos assistindo. Mas o mais difícil de tudo isso foi esse terceiro e grande desafio de resumir tudo em 30 minutos, que aparentemente me foi dado. Essa realmente é uma obra humanamente impossível de se fazer. Então, desde já eu vou contar com a caridade de vocês, né? Bom, as perguntas sobre a importância de se conhecer a história da Igreja de forma especial através da presente obra e que o leitor poderá encontrar nela, e o que o leitor poderá encontrar nela, a primeira já tivemos satisfatoriamente respondidas pelo nosso amigo Lisberto, também editor, brilhante editor desse trabalho. E a segunda tentaremos responder através dessa exposição. Bom, inúmeros matizes poderíamos utilizar nessa resposta, né? Respondê-la sobre diversos vieses. Obviamente tivemos que escolher um, e esse viés eu faço de uma maneira que me pareceu mais simples, né? Dividir em 2 partes essa exposição, uma mais fácil, outra mais difícil. E começar pela mais fácil, através de uma exposição do livro, pegando um pouco o esquema espiralar do Padre Leonardo Castellani ao tratar do Apocalipse, e, ao mesmo tempo, tendo por base o fim, né, do processo. Porque, como já dizia o próprio Padre Castellani, o fim do processo dá sentido a todo o processo. E costumamos, via de regra, esqueci de botar o cronômetro aqui, via de regra, costumamos tratar as coisas, muitas vezes do ponto de vista do passado e do ponto de vista do presente, né? Mas não tendo o ponto de vista do final desse processo, que é onde todo o resto, tudo que está lá atrás, cobra sentido. Então, nesse sentido, falarmos de Apocalipse, falar do período apocalíptico, é justamente entender com mais precisão do Gênesis à carta de São Judas. Muito bem. Então, ao ver, como o Elisberto bem colocou, ao chegar no tomo 5º, ele pode ter uma noção precisa do que, eu acredito que isso tenha ficado bem presente para ele, do que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada, formada por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso não é de pouca monta. Bem, então, vamos tentar então pegar esse esquema espiralar, mas antes me permitam fazer aqui um pequeno agradecimento pessoal a todas as pessoas por detrás dos bastidores, aquelas que foram responsáveis também, né, junto com o Centro Dom Bosco e trabalhando para ele, para que essa obra se concretizasse. E nesse sentido eu gostaria de citar, né, novamente os professores José Eduardo Câmara e Helder Valmor Ayala, é isso? Que foram também comigo os tradutores da obra, e ainda a Thiago Gadotti, a Milena Mantovani, a Domênico Schmidt e Brisa Alves, que traduziram trechos, né, do alemão, do latim, do francês. Agradecer aos professores Elisberto Filho e Álvaro Mendes também pela revisão, né, do trabalho, e a Audrey Oliveira pela diagramação. Quem foi o capista? Segredo. Ao capista oculto. E, claro, ao professor Leonardo Penitente pelas pertinentes notas nesse trabalho. Muito bem, vamos lá. O Padre Sanz divide esse trabalho em 12 volumes, como os 12 apóstolos. Ele só vai deixar ali de fora, por algum motivo, o comunismo, né, que poderíamos considerar como uma 13ª tempestade, como um 13º apóstolo em São Paulo. E nesse sentido já aproveito para me intrometer um pouco aqui no trabalho do grupo e do centro, e pegando o gancho do Elisberto, e dando uma sugestão ao CDB, que aqui pudesse fazer, completar pelo menos esse 6º tomo, com essa 13ª tempestade, através de uma obra do Padre Sanz. Eu acreditaria que seria assim bem adequada, né, que é a obra Rússia e Submissão na História. Hoje ela tem 2 volumes, foi publicada a princípio em um só, depois foi dividido. Eu acredito que esses 2 volumes eles comporiam muito bem, né, o 6º tomo desse trabalho. Fica aqui a dica. Primeiro volume, então, o Padre Sanz trabalha 3 tempestades, das quais a primeira ele nomeia como a sinagoga e a igreja primitiva. Nessa tempestade, ele já vai nos situando como desde o início do seu próprio nascimento, a igreja já vai sofrendo essas tempestades, e não é por acaso que Nosso Senhor vai deixar, né, o episódio da tempestade acalmada, porque serviria para toda a igreja, né, como uma espécie de sinal, e ao mesmo tempo nós podemos utilizar essa linguagem mais escatológica como um modelo, um tipo, uma figura do que viria pela frente. Os judeus foram sempre os grandes artífices, os nossos Esaús, né, os nossos Caíns, nesse processo de perseguição da igreja, direta ou indiretamente. Óbvio, quando dizemos os judeus, não nos referimos a toda a nação judaica, a todos os judeus, evidentemente, mas eles estão, direta ou indiretamente, por trás de todas as perseguições, todas as tempestades da Igreja Católica. Eles tiveram influência não somente nos imperadores romanos, como no próprio Maomé, como propriamente dito em Lutero, nos filósofos da Revolução, tiveram o seu quinhão de participação em tudo isso. Numa segunda tempestade, apontada ainda no
volume primeiro da obra, Aparições trata então do arianismo, que já foi colocado aqui pelo Elisberto também, que vai dar início através de um sacerdote católico, por nomeário, e que vai centrar sempre, como todas as heresias, na figura de Cristo, né? Tirando ou acrescentando algo com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo divino, que é o Verbo de Deus. Nós vamos saber disso um pouco mais para frente, o porquê. Perdão, cometi um pequeno ato falho, que a segunda tempestade é a perseguição do Império Romano. O arianismo seria a terceira tempestade, mas que vem concomitante a esse período de perseguições do Império, porque o arianismo teve grande influência em alguns imperadores romanos, bem como nos bárbaros que vêm logo pela frente. No volume 2, Aparições trabalha então as invasões bárbaras. Passado a tempestade da perseguição judaica, dos imperadores romanos, aqueles 3 primeiros séculos, juntamente com o arianismo, logo na entrada, no começo do século IV e o século V, entra os bárbaros no cenário, né, que, inclusive, que um detalhe que é bem interessante, eu li uma vez num estudo, que é bem provável e possível que esses bárbaros, ou uma boa parte desses bárbaros, tenham sido ninguém mais, ninguém menos que as 10 tribos de Israel, exiladas, expulsas de Israel, mais ou menos 7 ou 8 séculos antes de Cristo, com Nabucodonosor, quando ele vai e exila e destrói o templo. E essas tribos, o templo de Salomão, o primeiro templo, e essas tribos são dispersas e não se falam mais nelas. Alguns depois vão voltar para Samaria, vão se tornar os samaritanos, vai ter aquela peleja, né, com os judeus da Galileia, da Judéia, mas a maior parte dessas tribos já não se mencionam mais nem nas Escrituras. Então esse estudo diz que elas migraram para a Europa e ali elas vão entrar em contato com alguns povos autóctones e vão se tornar os futuros bárbaros. Visigodos, ostrogodos, normandos, vikings, né, vândalos e por aí vai. E que vão assimilar mais a heresia ariana do que mesmo o catolicismo ortodoxo, a ortodoxia do catolicismo. Isso cobre algum sentido, né? Muito bem. Logo depois, no volume 3, o Aparições então tratará da quarta tempestade, que é o Islã, o islamismo, que perdura até os nossos dias, né, que de alguma maneira, por exemplo, é interpretado pelo padre Castellani como uma das cabeças da serpente que é cortada e revive, né, para poder então, nesses últimos tempos, poder entrar, né, e tentar completar o que eles começaram a fazer na Idade Média e que foi preciso naquele momento a igreja vir com as cruzadas para combater. No quarto volume, nós temos a querela, 2 tempestades, a quinta e a sexta, a querela das investiduras e a heresia cátara. E com relação à heresia cátara, é um tema que é muito interessante, porque hoje nós vivemos também uma espécie de nova edição, né, com os novos cátaros, não somente eles, e entender a heresia cátara, por exemplo, é a base filosófica e teológica de nós entendermos a cultura da morte de hoje. O aborto, a eutanásia, né, tudo que envolve essa cultura da morte é como se fosse uma revivência, um renascer da heresia cátara nos nossos meios. As pessoas não têm a mínima noção disso, né? Já no volume 6, volume 5,
nós temos então a oitava tempestade, que é o renascimento, ou a renascença, que vai criar um ambiente propício para a reforma protestante, o iluminismo e tudo que vem pela frente. Esse renascimento ele vai ter ali o seu início mais ou menos a partir do século XIV, com o que o Padre Sanz coloca como um renascimento humanista, ou seja, antes de um renascimento paganizante, vai haver um renascimento que poderíamos considerar, entre aspas, bom, e que logo depois vai dar abertura, vai dar brecha para um humanismo mais mundanizante ou paganizante, e que vai então influenciar inclusive alguns papas desse período que, curiosamente, como observa também o Padre Sanz, não serão santos, não serão santificados, não serão canonizados. Uma série de papas, inclusive o próprio Papa Leão X, que vai ser o responsável pela bula de excomunhão de Lutero. Eles não vão conseguir a canonização graças a essas influências, mundanas, especialmente do humanismo, durante esse período. Eles vão ser grandes construtores, nós vamos ter ali 2, 3 papas que vão ser responsáveis pela construção, por exemplo, da Basílica de São Pedro, mas no sentido de santidade mesmo eles vão deixar a desejar. Temos então a próxima tempestade, a 9ª, tratada no volume 6º do livro, que é a Reforma Protestante. Como bem observou o Elisberto, uma revolta, na verdade foi uma revolta, não se trata de reforma em absoluto, porque a reforma ela dá uma nova forma àquilo que já existe, ou seja, se reforma um prédio a partir das bases desse prédio, da estrutura desse prédio, não que se crie um prédio novo, algo diferente que foi feito com Lutero e alguns antes dele, e principalmente os seguidores, de Lutero. Como todos os fundadores das outras igrejas, das outras seitas protestantes, a partir da luterana, como a calvinista, a metodista, anglicana, presbiteriana, batista, anabatista e por aí vai. Bom, temos então o volume 7º, que é, aliás, o volume 7º, 8º, 9º e 10º, são 4 volumes dedicados à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela exige por si só um volume, uma quantidade maior de informação, porque ela realmente teve ali durante principalmente uns 2 séculos, teve um século de preparação, vai ter um século de preparação, inclusive cultural, do aspecto cultural que foi colocado, esses pseudo-filósofos, temos Voltaire, Diderot, Marat, Montesquieu, Rousseau, os enciclopedistas. E uma outra coisa interessante que nós vemos é que muitos de nós, inclusive católicos, temos orgulho de estampar, às vezes, nas nossas bibliotecas, a enciclopédia, mostrar aquela quantidade e justamente uma das obras mais responsáveis pela destruição, pela tentativa de destruição da igreja, porque dentro dela existe uma metodologia e um conteúdo já criados como uma armadilha para pegar os católicos desavisados, ou mal formados, ou pouco formados. E o Padre Sanz, ele vai pegar um pouco dessas informações muito interessantes, ele vai colocar para a gente mais ou menos como é que foi ali, principalmente com o Voltaire e com o Diderot, depois o Marat, como é que eles vão forjar, ter a ideia, da enciclopédia, os dois, Deus e Pai, Universidade de Fraternidade Cristã, para poder seguir continuando um pouco melhor essa aula, com sua licença.
ele vai tratar, então, nesse volume 7º, a Revolução Francesa, alguns aspectos culturais dessa Revolução. Então, ele vai chamar a Revolução Cultural. Logo depois, no volume 9, ele vai tratar no volume 8, volume 7º, ele trabalha os aspectos culturais. No volume 8, ele vai trabalhar a Revolução propriamente dita, ou seja, ele vai chamar de a Revolução Desatada. É quando inicia, principalmente ali a época do terror, com Robespierre, com Danton, encabeçando, mas tantos outros, Saint-Just, uma pleiade, né, inclusive eles, em determinado momento, junto com os generais que trabalham ali a Revolução, eles vão um deles vai se auto-intitular o seu grupo, ele e o seu grupo, como as Colunas Infernais. Né? Por aí a gente tira mais ou menos como foi para aquelas pessoas lidar com esse tipo de coisa. Depois, no terceiro volume, o Padre Sanz trabalha os pensadores contra-revolucionários. Então ele cita ali 4 pensadores cujas obras são de extrema importância para nós. Né? Nós temos o Joseph da Maistre, não é isso? É assim que se pronuncia? Maistre. Eu sou péssimo para nomes, sempre fui, e até esse presente momento eu devia ter notado isso aqui, mas tudo bem. O Joseph de Maistre, temos depois o Antoine Rivarol, temos os outros 2 que são os Edmund Burke, que é o primeiro, perfeito em inglês, Edmund Burke, e Luiz de Bonald, né? De Bonald, Deus e Pai. Luiz Bonald. Esses 4 pensadores, as obras deles são muito pouco conhecidas, principalmente o Rivarol e o de Bonald. O Burke é mais, o Joseph de Maistre é mais conhecido nos meios católicos, mas esses 2 são pouco conhecidos, mereceriam ser mais conhecidos. Quiçá o Centro Dom Bosco também encampasse esse desafio, né, e publicasse alguma coisa desses 2 autores. Valeria muito a pena. Eles foram quase que visionários, porque no momento exatamente do acontecimento das coisas, eles vão com uma precisão cirúrgica apontar a essência da Revolução Francesa, né? Inclusive vão debochar dos autores consagrados naquele momento, vão criar inclusive versos, poemas, xistes, para falar de Voltaire, para falar de Diderot, que eram os grandes papas, né, daquele momento, altamente considerados, e eles vão com a sátira deles muito bem apontadas, e alguns nem eram católicos, né? O Burke era protestante, o Rivarol era aquele católico ali, mais ou menos, e tal, mas vão ter essa iluminação, diria divina, de ver com olhos precisos o que realmente era aquilo que estava se desenvolvendo no mundo naquele momento. Por fim, no 4º volume dedicado à Revolução Francesa, que seria o 9º volume, o Padre Sanz trabalha a Guerra da Vendéia, que ele chama a Epopeia da Vendéia, né? E que é uma coisa impressionante. Não é por acaso que tivemos São Luís Guilhom de Montfort como o grande preparador espiritual, psicológico, né? E de certa forma até fisicamente falando, no preparo físico daquelas pessoas, no adestramento, na disciplina, a estarem preparados para o que viria um século mais tarde, né? A Guerra da Vendéia, eu espero já poder citar uma parte, só um trecho dela para vocês, para terem ideia da noção, da grandeza da coisa. É algo que nos causa estupor até os dias de hoje, né? E não há como não ler, como ler esses relatos, né, sem temor e tremor, né, do que aquelas pessoas viveram, né, e do que elas foram testemunhas. No volume 10, então, da obra, o Padre Sanz, volume 7, 8, 9, 10, Revolução Francesa. No volume 11, ele trata então do modernismo, a síntese de todas as heresias, como já dizia São Pio X, na Pachende,
e vai fazendo uma certa análise não só do modernismo em si, da coisa em si, como de algumas figuras proeminentes do modernismo, como, por exemplo, o Alfred Loisy, George Tyrrell, inglês, Loisy, francês, né? Temos ali o Buonarroti, italiano, ou seja, pessoas que estavam dentro da igreja. O modernismo ele surge dentro, ele é quase que um câncer, como as heresias, óbvio, mas eles vão ter uma particularidade interessante. As pessoas que fazem parte dessa heresia vão dizer o seguinte: não saiamos da igreja, estejamos dentro dela, para que dentro dela nós trabalhemos. Claro, alguns ali é impossível você de repente pensar que pudessem ter má fé, né? Poderia se pensar numa distorção de percepção, de fé mesmo, de formação, enfim. Mas às vezes até pelos escritos eles faziam coisas pensando que estivessem fazendo exatamente o correto, né? Pensando que estivessem lutando pela fé católica. Impressionante uma coisa dessa. Até que ponto chegam pessoas altamente inteligentes, né? Desprovidas de sabedoria. Por final, então, no último volume, no volume 12º, o Padre Sáenz trata de outra grande epopeia de nossos tempos, mais próximas a nós, e mais próximas, inclusive, me permitam dizer, a próprio Centro Dom Bosco, pela questão do brado de guerra de vocês, né, que é justamente a Guerra dos Cristeiros, como se fossem novos cruzados, novos vandeanos, já no México do século XX. Esses cristeiros que geraram um movimento conhecido pelo nome de Cristiada, ele vai ser então tratado pelo padre nesse 12º volume, para que então encerre essa sequência de tempestades apontadas na sua história da Santa Igreja, La nave e las tempestades. Bom, depois o que aconteceu? O CDB pegou esses 12 volumes e transformou em 5 tomos, como as 5 chagas de Cristo. Pegou então os volumes 1, 2 e 3 e transformou no tomo 1. Pegou os volumes 4, 5 e 6 e transformou no tomo 2. Pegou depois os volumes 6 e 7 e 8, transformou no tomo 3, os volumes 9 e 10 no tomo 4 e os volumes 10 e 11 no tomo 5. Deu uma dimensão um pouco maior, né, dada inicialmente pelo Padre Sáenz, com os acréscimos, né, por exemplo, das bulas papais, a contribuição, né, das pessoas com relação a algumas notas, né, de rodapé, tanto dos tradutores quanto dos revisores, dos editores e também do professor Leonardo Penitente. E nós temos, né, graças a Deus e ao trabalho de vocês, essa obra monumental, que eu diria que é uma das coisas mais importantes feitas nesses últimos tempos no mercado editorial, vamos chamar assim, mercado editorial católico. Bom, pegando a espiral, eu gostaria de destacar 2 coisas com relação a todo esse período, todo esse processo de tempestades. Um desses aspectos são as heresias. Em todas essas tempestades, em todas essas perseguições em que a igreja se viu envolta, em nenhuma deixou de haver heresias. Eu diria que as heresias moveram, em certa medida, essas perseguições da igreja. Claro, são um número quase incontável de heresias, mas
eu gostaria de destacar, por cada período, algumas, apenas para pontualizar, né, o tema em si, esses períodos em si. Então, no século I, segundo e terceiro, né, principalmente durante a sinagoga e a igreja primitiva, nós tínhamos lá a gnose como talvez a mãe de, se não todas, quase todas as heresias que vão surgir depois. Lembremos que a gnose ela já vem desde lá de trás, né? Há quem diga que desde da queda original. Depois nós temos as heresias dos judaizantes, que eram aqueles judeus que iam se convertendo ao catolicismo, mas queriam manter características mais judaicas. Foi preciso o Concílio de Jerusalém para poder dirimir mais ou menos aquelas questões com os judaizantes, separar uma coisa de outra, até que a igreja se firmasse como algo diferente, distinto do judaísmo. Inclusive para os próprios, e o Padre Sanz cita aqui, para os próprios imperadores romanos, a princípio era difícil eles distinguir o que era judeu, o que era católico. O catolicismo durante muito tempo foi visto como uma seita. Inclusive, o Álvaro vai me permitir depois um parênteses, né? Estávamos conversando um pouco sobre isso antes da aula, mas esse parênteses eu faço daqui a pouco. E também temos o simonismo, não é exatamente a simonia. A simonia ficou conhecida como a questão da corrupção, da compra, né, de 200, graças ao personagem Simão Mago, mas esse mesmo personagem também vai dar origem a uma heresia da época, e que os seguidores dele vão acompanhando nele nesse processo. E também temos os nicolaítas, que inclusive são citados no Apocalipse, também como heresias nesse período. Já num segundo momento, com as perseguições do Império Romano, além dessas entra a questão da idolatria, mais propriamente dita, com os imperadores querendo ser adorados como deuses. E foi falado aqui da questão do incenso, né? Ou você incensa ou você morre. Olha só que maravilha. É bom a gente ter gente pensando em tudo por causa disso. Geralmente dizem que as mulheres é que pensam em 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mas às vezes os homens também fazem essa. Aqui nós temos, né, os 12 volumes do Padre Sanz, o último dos quais, o Modernismo. É interessante, seria interessante a gente mostrar rapidamente essa, né, a Epopeia da Vendéia. Aqui nós temos a terceira parte, os 4 pensadores contra-revolucionários, Edmund Burke, na sequência, José de Maistre, Antônio de Rivarol e Luiz de Bonald. Temos a Revolução Desatada, com alguns personagens chaves citados aqui por ele, Luís XVI, Robespierre, Mirabeau, Marat. Temos aqui, deixa eu tentar achar aqui a outra Revolução Francesa para... Aqui. E a Revolução Francesa como uma revolução cultural, né? Outros personagens de destaque, Voltaire, D'Alembert, claro, D'Alembert, enciclopedista, Rousseau, Diderot. Temos aqui, não está na sequência, temos o Renascimento e o perigo de mundanização da Igreja. Temos aqui a querela das investiduras, a heresia dos cátaros, a investida do Islã, as invasões dos bárbaros, a sinagoga e a igreja primitiva, as perseguições do Império Romano e o arianismo, 3 tempestades tratadas num volume só, perdão. A Gesta dos Cristeiros, o maior livro da coleção dos volumes, com o prefácio, né, de Henrique Dias Araújo. Muito bem. Temos aqui, inclusive, no tomo 1, se eu não me engano, o prefácio de Frederico Miura Sieber
e já no volume 2, o de Otávio Sequeiros, que nada mais nada menos que o pai do padre Victor Sequeiros, conhecido de alguns, e a Reforma Protestante, né, com alguns personagens aqui também retratados. Do lado de lá, Zwinglio, Calvino, Henrique VIII, do lado de cá, São Pio V, São Carlos Borromeu, São Pedro Canísio. Obrigado, Bruno. Então, dando seguimento, nós temos então, já com o arianismo, temos arianismo propriamente, com as perseguições do Império Romano, entra a idolatria, entra também o quiliasmo, que é a heresia de Cerinto, com relação ao ainda hoje mal compreendido, me permitam, eu não posso deixar passar essa oportunidade, o mal entendido e interpretado milênio, coisa que nunca foi condenado pela Igreja Católica, tal como, senão em uma de suas vertentes, que é justamente essa do quiliasmo, que foi a vertente de Cerinto, do herege Cerinto, judeu, católico judaizante, e do docetismo. Temos depois, com as invasões bárbaras, já e nesse período das invasões, o arianismo, pelagianismo, nestorianismo, maniqueísmo. Depois, com o Islã, também vai entrar, além do islamismo, o ebionismo, como influenciador, né, do Islã. Também nas invasões bárbaras nós temos o paganismo, óbvio, de um lado o arianismo, de outro lado o paganismo. Na querela das investiduras, né, com a heresia cátara, retoma com mais força o gnosticismo junto com o panteísmo. Temos depois, com a reforma, com o humanismo, o renascimento, né, o humanismo paganizante. Temos o protestantismo, não precisamos dizer mais nada, e depois, mais para frente, com a Revolução Francesa, entra, entre outras tantas heresias, o americanismo, o jansenismo, temos o romantismo, o iluminismo, tudo isso impregnando, né, a Revolução Francesa. Mais à frente, então, com o modernismo, encontramos o liberalismo e o modernismo propriamente dito, o malthusianismo, etc. E com a Guerra dos Cristeiros ainda entra o comunismo para juntar, né, qual a essência de tudo isso, como foi dito já um pouco anteriormente? Combater o verbo. Todas as heresias, elas, mal ou bem, vão se centrar sobre o verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou dizendo que era só homem, ou dizendo que era só Deus, ou dizendo que era meio homem, que era meio Deus, ou dizendo que era filho, mas não na mesma essência, ou não na mesma essência que o Pai, ou tudo vai se centrar na figura do verbo divino, como uma espécie de desordenar toda a criação. Nós sabemos que o pecado é isso, é a desordem do que foi ordenado por Deus. E é como se nós disséssemos, se me permitam uma comparação, e o professor Pachá vai me dizer se eu estiver errado, e por favor me diga, tirada justamente da gramática, é como se nós tivéssemos, por exemplo, a nossa construção frasal, ela é composta substantivo, adjetivos, verbos, né, artigos, pronomes de ligação, etc. É como se não fizéssemos não apenas uma inversão de lugares, às vezes colocando o verbo na frente do substantivo, às vezes um artigo, mas redefinindo essas coisas. O verbo já é um substantivo, sabemos que às vezes o substantivo serve como adjetivo, né, e vice-versa, mas é como dizendo, o verbo é um substantivo, o substantivo é um artigo, o artigo é ou seja, descaracterizando a essência daquilo. As heresias elas vão fazer algo semelhante, tentando descaracterizar o verbo de Deus. E dizer que esse verbo é outra coisa que não essência divina, que não uma das três pessoas da Trindade Santa.
Isso vai permear todas essas heresias, e essas heresias vão permear todas as atitudes das pessoas e das sociedades, sejam com seus atos políticos, medidas socioeconômicas, culturais. Tudo isso vai ser influenciado em certa medida por isso que uma das coisas que fica bem marcado nessa série é a importância que tem o combate às heresias que a Igreja sempre deu, às vezes recorrendo inclusive à pena de morte, para que se salvasse as almas. Como dizia, se não me engano, São Tomás, né? A heresia, ela, além de matar o corpo, ela mata a alma. E é algo muito mais grave do que você, por exemplo, falsificar uma moeda, você cometer um pecado nesse sentido social. É você dar direitos ao erro, você permitir que o erro se espalhe e seja inclusive oficialmente espalhado, né, com o aval do governo. Eu não sei se vocês, fazendo um parêntese, não sei se vocês já têm conhecimento, há uns meses atrás eu fui a um posto de saúde na cidade onde eu moro, em Anápolis, e lá encontrei uma médica católica e que, depois de me ouvir, ela me sugere isso porque o SUS já tinha adotado, encampado o reiki. Me pergunta se eu já ouviu falar do reiki, já tinha ouvido falar e tal, etc. E, né, é um tratamento possível feito pelo SUS. E eu fui obrigado a dizer a ela, como católica, né, que sendo o SUS, não sendo o SUS, que esteja já financiando esse tipo de coisa, isso é algo, antes de mais nada, anticatólico. E passei algumas leituras para ela e tal, etc. E depois ela, infelizmente, acabou ficando com o que ela já tinha e com o SUS do governo. Então, se nós já temos hoje um mundo impregnado, né, com as heresias, inclusive financiadas a nível de tratamento médico, que dirá com as escolas, com as universidades, com os lugares, né, com os seus professores. Há 15 anos atrás, eu lecionava num município de mais ou menos, à época, 5 mil habitantes. 15 anos atrás. Foi quando chegou, pela primeira vez, as famosas cartilhas, que eram uma espécie de preâmbulo do que ficou comumente e vulgarmente conhecido como kit gay. Eu não sei se vocês ouviram falar. A cartilha das coisas importantes, confidencial. Essa cartilha ela foi dada a alunos a partir de quinta série. Era para ser aplicada a partir de alunos de quinta série. E já começavam a dizer, logo no início, ela dizia que se os alunos não quisessem, alunos de quinta série, eles não eram obrigados a falar com ninguém, inclusive os pais, sobre o que estava ali. Que era algo, como dizia a cartilha, confidencial, que apenas dizia respeito a eles. E, logicamente, a ideologia de gênero estava ali já muito bem sinalizada, definida pelo que viria a ser depois. Então, quando essas coisas já estão postas para nós, e por trás delas temos as heresias todas, há que ficar com os olhos muito mais abertos do que talvez, como o Elisberto já sinalizou, nós estejamos, né? Por final, dentro dessa espiral, voltando ainda, um último ponto, um último aspecto que eu gostaria de sinalizar com relação a essa série, é que nós percebemos uma coisa que fica muito clara e que é muito interessante. Em nenhum momento, desde o ano 33, mais ou menos ali, depois de Cristo, com Pentecostes,
a igreja teve sossego. A igreja teve paz. A igreja não passou por uma tempestade. Começava uma, antes mesmo de terminar, já se iniciava outra. Então nós temos com os judaizantes, os judeus, antes mesmo de terminar essa perseguição mais acirrada judaica, até o ano 70, nós já temos os imperadores entrando, né, matando os apóstolos por influência judaica. Caminham ali por aqueles 3 séculos primeiros, né, com aqueles 10 imperadores. Antes de terminar, já entram os bárbaros, uma grande parte, a maioria arianos, e já entram para não só combater os próprios imperadores, a própria estrutura romana, senão a própria igreja, junto com eles. Vai se prolongando ali pelos séculos IV, V. Já no século VII, mal tem-se um respiro, já entra o Islã, já surge o Islã de sola. Com o Islã, que não vai terminar, né, entra a questão das investiduras, já os senhores feudais começam a entrar, o poder temporal, querer se imiscuir no poder espiritual. Inclusive, alguns senhores feudais querendo fazer as vezes de Papa, né? Mais à frente nós vamos ter ali Henrique VIII encarnando isso de uma forma mais precisa, mas antes mesmo dele, temos ali a heresia dos cátaros, temos o humanismo que vem logo na esteira dos cátaros, temos depois os próprios protestantes que vão, de alguma maneira, abrir as portas para os iluministas, para os românticos. Isso tudo vem vindo numa espiral e numa sequência incansável, não dando quase que respiro à igreja, até chegar no modernismo, né, e até descambar no que eu considero, e eu não estou só, como talvez o ponto próximo ao cume dessas tempestades todas, que é justamente o momento do Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo, da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual necessariamente a igreja terá de passar, porque essa é a nossa missão. E esse Calvário, ele tem necessariamente que atingir o papado, como atingiu São Pedro na noite da entrega. Isso talvez seja um dos maiores desafios, né, que tenhamos pela frente, já tenhamos e teremos doravante. Bom, já preparando-me para a conclusão, o que eu poderia dizer? Com base no que nós veremos nesses tomos. Que o que nós vivemos hoje, como bem dizia São Pio X, através da síntese de todas as heresias para classificar o modernismo, nós vemos hoje, já presentes em nosso tempo, em nosso meio, dentro e fora da igreja. Só, se me permite, Lisberto, para pegar um gancho da questão da Una Sanctam, sabemos que estar na igreja compõe-se a duas vertentes, pelo menos, né, de você pertencer ao corpo da igreja e à alma da igreja, né? Inclusive, essa bula, ela sinaliza, nesse sentido, me corrijam se eu estiver errado, de que nem todos que estão dentro do corpo da igreja pertencem à sua alma, como nem todos que estão na alma da igreja ainda estão no seu corpo, né? Preciso que vai ser necessário lá na frente que haja um só rebanho, um só pastor, como Nosso Senhor vai nos bem dizer no Evangelho de São João, e preciso que traga essas pessoas num momento que Deus saberá qual será.
Mas o que nós vemos hoje, tanto por pessoas que estão dentro e estão fora, nós podemos classificar como novos imperialistas, novos bárbaros, novos cátaros, né? Novos protestantes, de certa forma, novos revolucionários, ou seja, todas essas pessoas, esses hereges, esses cismáticos, esses pagãos, hoje parece que cobram força nos dias em que vivemos, nesse momento presente. E aí, nesse sentido, eu gostaria de trazer, como não poderia deixar de ser, dois pequenos trechos para nós termos uma pequena ideia do que nos aguarda pela frente, num futuro nada distante. De fato, para alguns irmãos nossos espalhados pelo mundo, isso já é presente. No primeiro tomo, com relação às perseguições do Império Romano, na página 106, nós temos um relato muito interessante situado nas Atas dos Mártires, que o Padre Sanz nos traz, com relação ao martírio de uma santa muito interessante desse período, por nome Santa Perpétua, que junto com a sua escrava, foi uma nobre, que junto com a sua escrava, Santa Felicidade, vai ter uma morte, vai ter um martírio junto com outras pessoas. E com relação a ela, eu gostaria de destacar por um detalhe que logo nós veremos. Então, uma parte da narração que, segundo o Padre Sanz coloca, vem da própria Santa Felicidade, né? Ele começa assim: na mesma Cartago do ano 202, sofreram martírio duas jovens de 22 anos, Perpétua, de nobre nascimento, e sua escrava Felicidade, que ao ser presa, se encontrava grávida, dando à luz antes de morrer na arena. Citemos tão somente uma parte dessas atas quando a própria Perpétua relata as tentativas de seu pai de livrá-la da morte. O seu pai tentando livrá-la da morte, com isso dando morte eterna à sua filha. Claro que com toda boa intenção. Dali a alguns dias, deu-se o rumor de que seríamos interrogados. Veio também da cidade o meu pai, consumido de pena. Aproximou-se de mim com a intenção de convencer-me e disse: compadece-te, filha minha, de minhas cãs. Compadece-te de teu pai, se bem mereço ser chamado por ti pelo nome de pai. Se com essas mãos te conduzi até essa flor da tua idade, se te preferi a todos os teus irmãos, não me entregues ao opróbrio dos homens. Olha os teus irmãos, olha a tua mãe e tua tia materna, olha o teu rebento, que não há de sobreviver sem ti. Estava com o filho de Felicidade, de Perpétua, nas mãos. Acalma-te, não nos aniquiles a todos, pois nenhum de nós poderá falar livremente se algo ocorrer a ti. Assim falava como pai, levado por sua piedade, enquanto beijava as minhas mãos. Lançava-se a meus pés e me chamava entre lágrimas, já não sua filha, mas sua senhora. Eu estava perpassada de dor pelo meu pai, pois era o único em toda a minha família que não se alegraria de meu martírio. E tratei de animá-lo, dizendo-lhe: lá no estrado sucederá o que Deus quiser, pois devemos saber que não estamos postos em nosso poder, mas no poder de Deus. E se retirou de meu lado, repleto de tristeza. Outro dia, enquanto estávamos comendo, arrebataram-nos subitamente para sermos interrogados e chegamos ao fórum ou à praça pública. Imediatamente isso se espalhou pelas redondezas da praça e uma grande multidão se aglomerou. Subimos ao estrado. Interrogados, todos os demais confessaram a sua fé. Por fim, chegou a minha vez. E de súbito apareceu o meu pai.
com o meu filhinho nos braços e me arrancou do estrado suplicando-me: compadece-te do pequeno infante. O procurador Hilariano, que havia recebido na ocasião o ius gladi, o poder de vida e de morte, em lugar do procônsul defunto Minúcio Timiniano, disse: tem consideração as cães de teu pai? Tem consideração a eternidade do menino? Sacrifica pela salvação dos imperadores? E eu respondi: não sacrifico. Hilariano disse: logo és cristã? Eu respondi: sim, sou. Sou cristã. E como meu pai se mantinha firme em seu intento de convencer-me, Hilariano deu ordem de que o retirassem dali e ainda lhe deram pauladas. Eu senti os golpes de meu pai como se a mim mesma tivessem golpeado. Dói-me também por sua desafortunada velhice. Então, Hilariano pronunciou a sentença contra todos nós, condenando-nos às feras. E aqui o mais interessante de tudo, de todo o relato, como termina: e descemos jubilosos ao cárcere. Esse seria um relato leigo, e me permitam concluir com um relato clerical. Tínhamos até agora há pouco, um sacerdote entre nós, né? Revolução Francesa, guerra ou epopeia dos Vendeanos, da Vendéia. Certa manhã, celebrava a missa da aurora em uma construção meio granja, meio galpão, para cerca de 50 pessoas, homens, mulheres e crianças, que, seguros de estarem bem protegidos, escutavam o ofício dominical. Todos haviam se proposto a comungar, e havia ali um bom número de hóstias consagradas. Apenas começada a comunhão, e a surpresa teve início. Pelas altas janelas, os azuis espreitavam ajoelhados. Os azuis eram os exércitos revolucionários franceses. Haviam surpreendido os sentinelas adormecidos com o frio matinal e rodeavam a granja, aproveitando para avançarem os cânticos que cobriam o ruído exterior. Atirariam durante a comunhão, quando todos tivessem as cabeças abaixadas ou entre as mãos. O sacerdote ouviu um ruído e o fez levantar os olhos, Diante dele e por cima da porta, o mato que encobria uma clarabóia redonda se moveu e caiu. E surgiu uma longa espingarda de cano preto. Não teve tempo sequer para gritar: as armas! Começou o massacre. Foi uma das mais espantosas e completas chacinas de que as colunas podiam se gabar, as colunas infernais. Não escapou nenhum, com exceção do sacerdote, e veremos como. Depois de terem atirado à vontade, até que a fumaça os impedisse de ver, os azuis mandaram sair os sobreviventes um a um para os executarem a arma branca. O sacerdote, presa reservada, apareceu ao final. Tentou consumir as hóstias, mas 2 homens o detiveram. Um deles tomou o hostiário e, sorrindo, esvaziou no chiqueiro dos porcos, contíguo ao edifício, sobre uma lavagem, mistura de soro, barro e esterco. Já que desejais comer teus bons deuses, vai buscá-los. De joelhos, diante da fedentina, o padre estendeu a mão direita. Um golpe de sabre lhe cortou 2 dedos contra a tábua do cercado. Avançou a outra mão. O sabre lhe cortou as falanges. Os soldados estavam a gargalhadas. Suas mãos foram amarradas atrás das costas, e delas correram 2 jatos de sangue. Então, com a boca removeu todo o lodo, para pegar com os lábios as brancas hóstias que flutuavam. Era demais.
e todos caíram sobre o santo. Uns o golpearam com a coronha do fuzil, outros com os grossos sapatos militares, e lhe afundavam a cabeça no barro. Fiz-me de morto. Confessava depois, um pouco envergonhado dessa mentira. Deixaram-me. De uma só vez meteu os cotos no fundo podre do charco para preservar seu sangue e suas forças. Os vendeanos o encontraram 1 hora depois, lambendo a lavagem para recolher as hóstias e lutando a cabeçada contra os porcos. O homem era duro, diz Calderon Boucher, e sobreviveu à sua provação. Um símbolo completo da Vendéia em sua sublime obstinação. Esses dias, talvez essa semana, foi postado um vídeo de um sacerdote polonês. Eu penso que seria interessante depois vocês terem acesso a isso e divulgarem, que estava celebrando a missa antiga, a missa tridentina, a missa em latim, para um grupo de menos de 10 fiéis, num lugarzinho, uma sala, talvez o tamanho, metade dessa sala. O vídeo traz a informação de que ele foi denunciado pelos seus próprios confrades de ordem, que nesse caso, curiosamente, foram salesianos. Chega a polícia polonesa, a polícia, e sai arrastando esse sacerdote, acólito, e tudo filmado por uma senhora que assistia à missa, que o tempo todo protesta, mas óbvio, não tem jeito. Essa foi a melhor parte, ou a parte mais fácil, como eu dizia a vocês. E a parte mais difícil seria a seguinte: não vamos poder adentrar o tema, que, claro, mereceria outro tempo e outras considerações, mas a parte mais fácil, caros irmãos, senhoras e senhores, é justamente nós estarmos aqui nessa sala, ouvirmos todas essas histórias, depois chegarmos em casa, lermos os nossos livros, e sugiro a vocês que o façam. Eu sugeri já aos meus alunos de pouco tempo que fizessem o máximo de esforço possível para que essa obra chegasse até eles e que eles pudessem lê-la, porque talvez se trate de uma das obras mais providenciais que Deus tenha preparado para nós nesses momentos. Uma coisa é nós fazermos tudo isso. Outra coisa é nós estarmos diante desses fatos. Imaginemos se um grupo de muçulmanos, de agarenos, entra aqui nessa sala e nos peça a prova da nossa fé. Ou imaginemos um outro exemplo ainda mais inusitado, mais estranho. Imaginemos um casal que, bem fleumático e colérico, já prepara as suas bodas com 3 anos de antecedência. E já no 2º ano de antecedência já compra a sua passagem para algum lugar. E de repente, uma semana antes, alguns dias antes, sabe que não poderão viajar sem serem antes vacinados. Ou chipados, não sei. Ou então, mais bizarro ainda, que tivesse que assinar um termo de, literalmente, de apostasia, porque como católicos não poderiam viajar para suas bodas.
Que tipo de resposta nós daríamos diante dessas coisas? Uma coisa é a teoria. Nem a teoria é sempre mais fácil. Sabemos que teremos a graça. Mas para termos a graça, é preciso todo um antes. Para os vendeanos serem o que foram, precisou de um São Luís Grignon de Montfort. Para os cristeiros serem o que foram, precisaram de seus sacerdotes, de seus bispos. E vejam que a maioria não estiveram ao lado deles. Como a maioria, muitas vezes, não está, como a maioria hoje, infelizmente, do nosso clero, não está conosco. Conosco os que desejam buscar sinceramente, honestamente, a fé católica, apostólica romana. E a grande lição dada para mim veio, né, através da leitura desses trabalhos, e antes desse trabalho, a própria leitura do Fim dos Tempos, de 7 autores modernos, que foi, como o Bruno disse, o primeiro trabalho do Padre Sanz que eu traduzi, e que me deixou diante de uma pergunta que para mim foi crucial, um divisor de águas. Eu posso ter sido escolhido por Deus para ser um dos personagens do Apocalipse? Esse momento, né, da história da salvação, em que consideramos como o fim dos tempos, dos gentios, das nações, etc. E encerro com um exemplo vivido na pele, né, que é sempre muito mais, para nós, muito mais contundente do que todas as leituras que nós façamos. Há mais ou menos 2 meses, eu cheguei aqui ao Rio, me preparando para ir para dar as aulas sobre a história da igreja, e me deparei com algo realmente, para mim, inusitado na prática. Fui entrar numa farmácia, no bairro do Meia, onde minha mãe vive, para comprar um remédio para ela, e entrei na farmácia e comprei o remédio para minha mãe, isso num dia. E entrei sem máscaras. E comprei o remédio da minha mãe nesse dia. No dia seguinte, voltei à mesma farmácia, da mesma forma que havia estado no dia anterior, para comprar um outro remédio para a senhora minha mãe. E sempre procuro andar com um laudo que eu tenho, atestando a meu bendito desvio de septo nasal, com a minha bendita rinofaringite alérgica, o que, obviamente, me impedem de respirar como a maioria dos seres humanos normais, que não possuem esses problemas. Atrás de mim, ouço de súbito uma voz. Me permitam, e me desculpem já, né, o termo. Antes de ouvir essa voz, chega uma funcionária da farmácia que não havia chegado no dia anterior e diz: senhor, vocês já sabem, né? Coloque a máscara, por favor. Você tem que usar máscara e tudo mais. E imediatamente eu vou tirando o meu laudo. Eu não abro, não tenho tempo de abrir o laudo. Aí eu ouço a voz que me diz: mais um babaca mostrando laudo para se livrar da... Obviamente não tive reação, como vocês imaginam, porque jamais nós esperamos. Esperamos que aconteça com o vizinho do lado, mas não conosco. E eu só olhei para ele e disse: cidadão, o senhor me conhece? Eu lhe conheço. E ele fica um pouco sem reação. Eu volto, termino de mostrar o meu lado para a funcionária, que fica mais ou menos sem reação,
não sabe o que faz, se usa o bom senso ou não. E quando novamente sou interpelado pelo mesmo cidadão. Não teve jeito, o meu lado colérico falou mais alto, infelizmente. Meu lado colérico pernambucano, por parte de pai. Tapou o meu lado melancólico, carioca, materno, e eu tive que reivindicar nas mesmas palavras, no mesmo tom. E fui cair na besteira de dizer, olha, babacas são vocês, e usei o plural. Vocês que seguiam por televisão, por internet, Eu não cheguei a completar o meu raciocínio quando a senhora que já estava na minha frente, quer dizer que o senhor está nos chamando de... Fiz besteira. Eu me viro para responder a senhora. Quando eu me viro para responder a senhora, um terceiro senhor, muito bem mascarado, que estava ao meu lado, felizmente separando-nos uma prateleira de remédios, sai em defesa de ambos, esmurrando as prateleiras, aos berros, dizendo, o senhor sabe, claro que eu não vou imitá-lo, o senhor sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou aqui porque um amigo meu acaba de morrer e eu posso estar mais ou menos no caminho. E o senhor está dizendo que nós não devemos, o senhor está nos chamando disso, e veio mais a 14ª tempestade nesse momento. Isso eu só tive duas reações, né? Só duas coisas me vieram à cabeça. Primeiro, fiz besteira. Segundo, vai-te embora. E eu deixei o homem falando, balancei a cabeça e, sem nenhuma palavra, me retirei da farmácia. Bom, não dou 10 passos para fora da farmácia e eu percebo que o segundo conselho, na verdade que foi o primeiro conselho, primeiro foi uma constatação, mas o conselho não veio por mim, obviamente veio pelo meu anjo da guarda, porque naquilo que eu me voltei para falar com a mulher e para ouvir o homem, que literalmente tinha uma cara de desesperado, eu saio da farmácia e vem em minha direção o primeiro cidadão que começou com os impropérios, já catando a Guarda Civil, os amarelinhos, lá do Meia. Ele passa por mim, do meu lado, e não me vê. Obviamente me senti São Pedro, mas com muito menos credibilidade. Nesse momento eu me dei conta de duas coisas. Bom, se não estamos no Apocalipse, estamos na sua antessala. Como bem perguntamos a alguns sacerdotes, me lembro bem, quando estivemos na Argentina, Bruno e eu, se já nos poderíamos considerar, pelo menos no capítulo 3 do Apocalipse, tivemos essa resposta. E uma outra coisa, eu não estou absolutamente preparado para nada disso. Com todas as leituras, com tudo que a gente conhece, teoricamente, a prática é muito diferente. É muito diferente. Então, senhoras e senhores, e todas as pessoas, né, que verão essa aula, mais do que um livro de entretenimento, mais do que um livro de satisfação de curiosidades, mais do que uma série, melhor dizendo, de histórias bonitas para se ler, para os nossos filhos para dormirem, nós temos diante de nós algo que, como já dizia o Eclesiastes, se repetirá, porque nada novo
existe debaixo do sol. Tudo que era, será, e todas essas tempestades, tudo que nós vamos ler, e alguns de vocês já leram, estejam certos, estará numa proporção jamais imaginável por nós, todas juntas. Ao ponto de os santos dizerem que os mártires dos últimos tempos serão os maiores. A ponto de se, segundo algumas interpretações também abalizadas de nossos santos, doutores, e de padres, por exemplo, como o doutor comum, vale sempre lembrar disso, o doutor comum, o único doutor comum latino-americano, chamado Leonardo Castellani, a quem o padre Sanz também faz muitas referências, diz que a esses mártires caberá o milênio, caberá a primeira ressurreição, junto com alguns outros mártires de outros momentos, de outras épocas, de outros períodos. Com isso eu encerro a minha fala, agradecendo imensamente a oportunidade de vocês por tudo, né? Pela tradução, pelos desafios e por poder compartilhar um pouco de tudo isso, né, com todas as pessoas que vão ter acesso a esse trabalho. E mais uma vez, claro, ao Padre Alfredo Sanz e a Gládios, que sem eles nós não poderíamos ter essa obra. Que Nosso Senhor nos guie, nos conduza, nos proteja desde já, que Nossa Senhora das Vitórias possa nos dar a vitória necessária para que estejamos de pé até o final, até o fim. Porque quem perseverar até o fim é salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.